Graça e paz, meus amados. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Gostaria de compartilhar Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz: Nada façais por contendas ou por vanglória, mas antes por humildade. Considerai os outros, o seu próximo, superiores a si mesmo. Devemos entender que nós não somos nada sem Deus e sempre considerar ao nosso próximo sempre superior a nós. Lá em 2 Reis, capítulo 1, vai contar a história de um rei chamado rei Acasias. Esse rei, ele era filho de Acabe com Jezabel. Então, por aí nós já começamos a ver que era um rei que foi criado num meio pagão, num meio politeísta, adoração a Baal, a Astarote. E esse rei, diz a palavra que ele caiu de um quarto alto e se acidentou gravemente. E ele pede para os seus mensageiros ir buscar uma resposta se essa doença ia ser de vida para vida ou para morte, ou seja, se ele ia ser sarado ou não. E manda buscar a resposta a Baal-Zebub. Baal-Zebub era uma divindade, era um deus ao deus do Ecrom. E a palavra de Deus fala que esse mensageiro estava indo no caminho, mas ao mesmo tempo o anjo do Senhor aparece para Elias e fala para ele: Elias, vá ao encontro dos mensageiros do rei Acasias e diz para ele se não existe Deus em Israel. E Elias foi e deu essa ordem, deu esse recado para esses mensageiros. Os mensageiros, ao ouvir isso, voltou para o rei, não foi até ao Deus do Ecrom. E o rei perguntou: voltou cedo por quê? Não chegaram a ir lá, não? E eles falaram: apareceu um homem e disse, perguntando se não existia Deus em Israel. Aí o rei Acasias pergunta para eles: como é que era esse homem? Como ele se vestia? Ele vestia com pele de camelo, tinha um cinto. Aí o rei logo notou quem era e falou assim: é Elias, mande buscá-lo. E Elias estava no monte, no cume de um monte, provavelmente o Monte Carmelo. E esse rei mandou um capitão com 50 soldados ir buscar a Elias. E quando chega lá, o capitão, que não considerou o próximo superior a ele, sendo mandado por um rei, achava que era o dono de tudo, estava amparado pelo rei, e diz assim para Elias: Elias, homem de Deus, desce, o rei quer falar contigo. Elias, da forma como ele é, homem de Deus, conhecendo o Deus que ele serve, ele diz para aquele soldado prepotente: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu. E a palavra de Deus fala que desceu o fogo do céu e consumiu o capitão e os 50 soldados. O rei, indignado, manda mais um capitão e mais 50 soldados. E esse capitão chega para Elias e fala: Elias, homem de Deus, desce depressa, mais arrogante ainda, mais soberbo ainda do que o anterior. Porque o rei quer falar contigo. Elias diz, do alto do monte: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu. E fogo do céu desceu e consumiu os soldados e o capitão. O rei, não conformado, envia mais um capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, já foi mais prudente, mais sábio. Ao chegar ao monte, ao chegar próximo a Elias, ele se ajoelha diante de Elias. Elias, homem de Deus, tenha misericórdia da nossa vida. O rei quer falar contigo.
Aí o anjo do Senhor aparece a Elias e fala: não faça nada com esses homens. Vá lá falar com o rei. E Elias foi e falou com o rei. E disse o que ele tinha falado com o mensageiro. Acaso não há rei, não há Deus em Israel? Para você buscar ao Zebub, Baal Zebub? Por você ter querendo buscar a um Deus que não é o Deus dos deuses, que não é o Senhor dos senhores, você não sairá dessa cama. E a palavra de Deus fala que o rei morreu. O que nós tiramos para a nossa vida espiritual, nossa vida cotidiana? Primeiro, Deus está no controle de tudo. Note que o rei caiu e foi buscar ajuda a quem não deveria. E Deus, onisciente, onipresente e onipotente, viu a atitude do rei. Envia um homem de Deus para dar o recado para o rei. Então Deus conhece tudo. Diante das circunstâncias, o que estiver passando na sua vida, seja qualquer momento difícil, seja de enfermidade, financeiro, seja emocional, seja material, o que quer que seja, não devemos buscar resposta a outros deuses, seja eles humanos ou invisíveis ou espirituais. Não devemos buscar ajuda de outros meios. Nós devemos sempre buscar a resposta do Senhor, que está lá do céu dos céus, contemplando cada um de nós. Esse rei, ele foi buscar uma ajuda a quem não poderia ajudar, existindo um Deus em Israel. Que nós possamos entender que Deus, ele tem um controle de tudo. Diante de qualquer situação, a resposta vem do Senhor. Outra coisa que nós devemos atentar, devemos saber tratar com as pessoas. Muitas das vezes, a forma que a gente fala, a gente pode ferir alguém. Então, nós devemos saber tratar com as pessoas. Por isso que eu abri em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Considerai o próximo, não tratar as pessoas com contendas ou com vanglória. Ou seja, você não tem que criar problema das suas palavras. E nem se vangloriar, achar que você é melhor do que ninguém. Mas sempre tratar o seu próximo com humildade. Porque assim Cristo tratou as pessoas. Cristo, ele não se usurpou de ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo. E foi fiel até a morte, morte de cruz. Se nós somos imitadores de Cristo, também devemos tratar as pessoas, ainda que Deus possa colocar-nos em lugares altos, mas nós, se estivermos em lugares altos, nunca devemos desconsiderar aquele que hoje está passando por um momento difícil. Sempre tratar as pessoas com cortesia, com amor, com respeito, com honra, porque muitas das vezes Deus nos dá condições de nós sermos alguma coisa para poder abençoar pessoas, e muitas das vezes quando nós conseguimos alguma coisa, nós pisamos em pessoas. Esses soldados, esses capitães, eles estavam amparados pelo rei carnal, o rei mundano, mas Elias estava amparado pelo rei dos reis. Elias não foi arrogante, ele só deu na resposta da forma que esses soldados, esses capitães chegaram para ele. Deu uma ordem, desce depressa, desce, porque o rei quer falar contigo. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu. Que nós não precisamos passar por esses momentos ao tratar com as pessoas, principalmente homens e mulheres de Deus. Devemos saber falar com as pessoas de forma cortês, de forma amável, de forma singela, mas mesmo que seja palavra dura, mas a gente tem que falar de forma bem cortês. Que nós possamos ficar com essa palavra. Deus abençoe a minha e a sua vida. Amém?